Então, meditar com você rapidamente aqui nessa noite, em Hebreus capítulo de número 12. Se você puder abrir a sua Bíblia, se você não pode, fique bem atento. A gente vai estar meditando sobre esse texto de Hebreus capítulo de número 12. Quero ler rapidamente aqui 2 versículos. Está escrito assim: portanto, nós também, posto que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, deixemos toda a sobrecarga e o pecado que facilmente nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e aperfeiçoador da fé. Ele, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a humilhação e assentando-se à direita do trono de Deus. Queridos, esse texto, ele traz algo muito interessante ao meu coração, 2 pontos importantes em relação à perseverança. Quando a gente olha para esses 2 versículos aqui de Hebreus, a gente vai ver que o autor, não sabemos quem foi, né? Mas sabemos que essa carta, inspirada por Deus, orientou muita gente no início da igreja, alcançou um povo que estava se entregando para Jesus, que estava se rendendo a Cristo, fazendo de Cristo o seu Messias, o seu Senhor. E o autor dos Hebreus destaca muito bem a figura de Cristo, destaca muito bem a figura do Senhor, e tendo esta figura bem destacada de Cristo Jesus, eles poderiam, de fato, largar as coisas do passado e passar a acreditar e confiar em Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. E o autor de Hebreus vai trabalhando esse tema na carta aos Hebreus, mostrando que o Antigo Testamento era figura daquilo que estava por vir, e chega Jesus. Jesus, ele é a nossa fonte, Jesus é o melhor de Deus sobre a nossa vida, e é isso que a gente tem que se apegar. Então, nessa caminhada cristã é necessário perseverança. A gente vai notar aqui no versículo 1 do capítulo 12 de Hebreus que é necessário perseverar. Corramos com perseverança. É necessário correr e manter essa corrida, esta caminhada cristã com perseverança. Ele propõe para nós, o Evangelho propõe para nós uma vida nova, uma vida totalmente diferente da que o mundo pode oferecer ou o mundo acredita, né? Cristo dá uma nova forma de viver e Cristo propõe isso para nós, e Ele quer que a gente viva nesse caminho correndo com perseverança. Então, rapidamente, eu quero destacar 2 coisas importantes para a perseverança. A gente poderia falar muitas, mas nesse texto me chama a atenção 2 coisas que é importante para aquele que persevera. Você que está me ouvindo agora, que decidiu se entregar para o Senhor, 2 coisas importantes que você precisa ter para que a sua perseverança continue acesa, para que o seu entusiasmo continue aceso, você continue com ânimo nessa caminhada cristã. Você precisa de inspiração. Você precisa ouvir testemunhos que possam te ajudar a crescer. Não os famosos testemunhos, reclamações, pessoas que se decepcionaram na caminhada, pessoas que ficaram tristes porque algo não deu certo, alguém não acreditou, alguém não ajudou. Você precisa se apegar naquilo que já deu certo, naquilo que nós temos como exemplo de Cristo, exemplo bíblico de que Deus é fiel. E estarmos nessa caminhada é necessário, então, te pagar esse preço com perseverança. Então, a gente precisa de inspiração. A gente vai ver nesse texto que o autor vai dizer que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. O que o autor está dizendo? Ele está dizendo que no capítulo anterior, capítulo 11, tem uma lista de heróis da fé. Um capítulo que vai citar homens e mulheres ali que fizeram a diferença porque acreditaram, tiveram fé, tiveram esperança e confiaram na promessa. A gente vai ver Abel, a gente vai ver Noé, Abraão, Sara, Moisés, entre outros homens e mulheres que decidiram confiar.
E esses homens eram motivo para que aqueles que estavam ouvindo essa carta, quando o hebreu foi escrita, tivesse também a mesma postura de se inspirar nesses testemunhos de homens e mulheres que acreditaram e desfrutaram da promessa do Senhor. Então a sua perseverança precisa ser nutrida, o seu ânimo precisa ser nutrido pelo testemunho que a Bíblia nos traz, pela inspiração que a Bíblia nos gera ao ler homens e mulheres que pagaram preço. E você vê no capítulo 11, o capítulo todo, você vai ver que homens estavam tão empolgados que morreram sem a oportunidade de ver a promessa, muitos deles, mas sabiam que estava fazendo o que era certo. Sabiam que estavam cumprindo o papel de fazer a vontade do Senhor e foram até o final e foram mortos à espada. O autor vai usar essa expressão que teve homens e mulheres que tiveram tanta convicção do que estavam fazendo, do caminho que estavam andando, que eles estavam dispostos a morrer em favor do Evangelho. Hoje a gente vê pessoas desanimadas por qualquer coisa. Pessoas que desanimam por qualquer coisa e não conseguem mais ter o renovo, porque está ouvindo, se baseando em decepção. Às vezes sua mesmo ou de alguém, de experiências negativas, mas a Bíblia traz inspiração. E a inspiração são esses homens que acreditaram no Evangelho, confiaram no propósito do Senhor. Homens como, por exemplo, esses do Antigo Testamento, que nem sabiam que era Jesus, mas ouviram a voz de Deus e cumpriram o chamado. Quando eu leio esse texto, isso me inspira. Não somente esses homens registrados na Bíblia, mas homens, por exemplo, como John Wesley, o fundador do metodismo, que deixou exemplo de inspiração para nós. Um homem, não somente ele, mas outras pessoas, mas um grupo pequeno, transformaram a Inglaterra, que vivia um caos, que vivia uma crise social tamanha, mas um homem cheio de Deus decidiu santificar não somente a igreja, que estava em crise na época, mas também a nação. Então, homens e mulheres podem mudar circunstâncias se acreditarem, se confiarem, se decidirem pegar os exemplos de pessoas que pagaram o preço, que abriram o caminho para que a gente pudesse passar nele hoje. Você que me ouve agora, na sua igreja, na sua família, tem gente que tem história para contar, que pode te inspirar. Escute essas pessoas. Seja humilde, pare para ouvir pessoas que souberam passar por decepção, por angústia e venceram as suas batalhas. Outra pessoa, esta, como eu já disse, a especial, a maior de todas, é Jesus Cristo. A gente vai ver que Jesus Cristo, ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o que nos deu a fé e aquele que aperfeiçoa a nossa fé. E o autor vai orientar a gente a continuar olhando para ele. Nessa inspiração não tem ninguém melhor do que Jesus, porque com a alegria que estava sobre ele, ele conseguiu suportar, a ignorar, a desprezar a humilhação e agora está à direita de Deus Pai. Se tem um exemplo que a gente deve seguir, é Jesus Cristo nosso Senhor, que seguiu com perseverança até o final. Para Jesus não foi fácil lutar. Para Jesus não foi fácil, meu irmão, não foi fácil. Ele assumiu a forma de servo. Em Efésios, ou melhor, em Filipenses, a gente vai ver que Jesus, ele vai ser encontrado na forma humana. Ele se humilha a si mesmo e foi obediente até a morte. Jesus Cristo foi obediente até a morte de cruz. Então por quê? Porque ele teve perseverança. Ele estava inspirado pelo próprio Pai para chegar até o final e nos dar a vitória que nós precisávamos. Hoje ele está à direita de Deus Pai, intercede por nós e sobre nós derramou o seu Espírito Santo, que nos consola e nos ajuda. Então a primeira coisa é a inspiração. E a inspiração vem por testemunhos, vem pela palavra, vem em ouvir gente experiente, gente que superou as dificuldades. E o melhor exemplo que nós podemos ter é Jesus Cristo, que desprezou a humilhação e agora está à direita de Deus Pai. Todo vencedor, o nome dele está acima de todo nome. A segunda coisa, rapidamente, eu quero destacar, é necessário cuidado. 2 cuidados nesse versículo que nós enxergamos. O cuidado em desfazer da sobrecarga. Nessa caminhada cristã você tem que largar os pesos para trás. Angústias, mágoas, você tem que liberar perdão, você tem que jogar o medo fora.
Você tem que jogar a decepção fora, as pessoas que te magoaram, que fizeram você parar de continuar caminhando no Evangelho, fazendo as coisas de Deus. Joga isso fora, está sendo um peso que está te fazendo parar. Pessoas que são presas, às vezes, em coisas da vida e ela não consegue olhar para frente. Ela até vai, mas vai devagar demais. Vai reclamando demais, é triste demais e não consegue viver esse renovo, não consegue viver essa nova vida. Então, o texto vai mostrar para nós que é necessário largar a sobrecarga, aquilo que nos pesa. E a segunda coisa é o pecado. Pecado não somente no âmbito moral, mas também de propósito. Pecado também significa errar o alvo. Gente que está até no caminho, mas está no caminho com pensamento errado. Está no caminho com a mente torcida, esperando recompensa de homem, no caminho de Deus, esperando que o homem reconheça. Isso também é pecado, meu irmão, minha irmã. Isso também é errar. E aí o pecado nos trava. O pecado tem o poder de nos separar de Deus. Então, nessa noite, que a sua perseverança seja influenciada pelos testemunhos que a Bíblia traz, influenciada por Jesus Cristo, influenciada pelos irmãos mais velhos, com experiência, homens de Deus, não só os mais velhos, mas aqueles que têm maturidade, e que você também possa largar todo o peso, tudo aquilo que te atrapalha, e que você possa também largar, vencer o pecado, que facilmente nos fisga, nos chama, que a gente possa vencer o pecado, largando, não perdendo o foco e caminhando na presença do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra fale ao seu coração mais e mais, em nome de Jesus. Amém.